Sem aviso, ela se aproximou com um sorriso brilhante. Ele quase se engasgou com a comida. Posso tocar suas orelhas? Ela perguntou. A reação dele fez ela se atrapalhar na hora. Bom, quando eu era pequena, meu irmão mais velho disse que tocar minhas orelhas ajudava ele a relaxar. Só isso. Quer dizer, acho que ele ainda me trata bem agora. Bjorn Jandel ficou quieto por fora, mas por dentro uma tempestade estava se formando. Se ele te trata bem ou não, não me importo. Que tipo de pervertido fala isso para a própria irmãzinha? Então ele olhou nos olhos inocentes e brilhantes de Misha Karusten e soltou um suspiro silencioso. Isso é exatamente porque um ambiente familiar estável na infância importa tanto. Veja bem ela. Ela claramente não quer fazer mal algum e nem percebe o quanto isso soou inadequado. Ele olhou para ela com seriedade e disse, Misha Karusten, não diga essas coisas para outras pessoas. Elas podem entender errado e tentar tirar vantagem de você. Ela piscou, confusa. Entender errado? Bjorn Jandel estudou o rosto envergonhado dela em silêncio. Se eu não soubesse que Misha Karusten gosta de caras magros, até poderia achar que ela estava tentando me seduzir agora. Mas você não é outra pessoa, ela disse. Nós somos amigos. Bjorn Jandel deu a ela um olhar severo. Ei, não discuta comigo. Só diga que entendeu e siga em frente. Tá bom. Se isso te incomoda tanto, ela suspirou derrotada. Ele ergueu uma sobrancelha. Incomoda? Misha Karusten apressadamente mudou de assunto. Que tal eu grelhar uma carne para você depois? Isso imediatamente conquistou a aprovação dele. Agora sim. Você vai embora já? Bjorn Jandel acenou casualmente enquanto virava as costas e começava a caminhar para longe. Recebi uma nova missão. Hora de começar o trabalho. Mas, apesar de todo o esforço que colocou nisso, ele não conseguiu encontrar nem o menor vestígio de um mago chamado Chernelperan. Era como se o homem nunca tivesse existido. Então, cerca de 10 dias depois, os rumores começaram a se espalhar pela cidade como fogo em palha seca. Misha Karusten entrou pela porta em pânico, respirando pesadamente. Bjorn Jandel, você ouviu? O pessoal está dizendo que uma fratura espacial está se aproximando. Todo mundo na taverna que ouviu ela falar entrou em alvoroço. Uma fratura espacial? Onde ela ouviu isso? Dizem que ela vem em ciclos. E o próximo labirinto já está quase chegando. Enquanto o caos girava ao seu redor, Bjorn Jandel afundou em pensamentos profundos. Isso está estranho. Para um boato se espalhar tão rápido e tão longe, deve ter vindo de algum lugar, de uma fonte com credibilidade real. Alguém está vazando essa informação de propósito. Ele observou silenciosamente cada rosto na taverna sem dizer uma palavra. Este lugar é barulhento demais, muito aberto, muito exposto. O que eu preciso são informações passadas por canais mais discretos e silenciosos, não fofocas bêbadas de taverna. Apertando o copo com mais força, ele murmurou para si mesmo. Mas alguém como eu, um chamado lunático, como eu deveria conseguir informações desse nível? No final, só restava uma opção. Ele tirou uma pequena pílula vermelha e ficou olhando para ela em silêncio por um longo momento. Eu tinha planejado esperar pelo menos mais 3 meses antes de usar isso. Sem hesitar, ele colocou a pílula na boca. Pensando bem, tomar isso um mês mais cedo provavelmente não vai me matar. Ele a engoliu suavemente, deu uma última olhada na sala e sussurrou para si mesmo, tudo bem então. Nesse exato momento, o relógio bateu meia-noite. Uma luz brilhante de repente rompeu de seu corpo, e ao mesmo tempo, uma notificação do sistema soou no ar. Sua alma está ressoando com o personagem e está sendo puxada para um mundo específico. Ele olhou ao redor confuso, completamente atordoado com a forma como a paisagem havia mudado em um piscar de olhos. Onde diabos eu estou? Em uma delegacia local, uma voz desesperada ecoou. Nome, Ansu, 29 anos. Desaparecido há 500 horas.
O inspetor sênior estava sentado com uma xícara de café quente nas mãos e perguntou calmamente: depois de um mês de ausência não autorizada, a empresa o deu como desaparecido? E a família dele? O detetive Park, em pé respeitosamente à sua frente, respondeu: só a mãe dele, senhor. Mas quando eu falei com ela, parecia que ela não estava nem um pouco interessada em se envolver. O inspetor franziu a testa de imediato. Então por que um caso de pessoa desaparecida como esse veio parar na nossa mesa? O detetive Park hesitou por um momento antes de responder. Bem, a questão é, no vídeo, vimos Ansu entrando em sua casa com uma mochila. Segundo Park, as imagens de vigilância mostraram claramente que ele entrou, mas não há nenhuma imagem dele saindo. Todas as janelas da casa estavam lacradas. Depois de terminar sua explicação, Park entregou o relatório. Tem definitivamente algo estranho acontecendo aqui. O inspetor deu um gole lento no café e folheou o relatório página por página. Um pensamento cruzou sua mente. Tudo nisso era profundamente incomum. Não havia sinais de arrombamento, nada de valioso havia sido roubado, e a última transação no cartão de crédito dele foi feita há mais de um mês. Ele lembrou da cena em detalhes. O que mais se destacou foi a roupa que Ansu estava usando quando entrou. Tudo havia sido encontrado cuidadosamente dentro de casa, como se seu corpo simplesmente tivesse desaparecido e deixado para trás apenas suas roupas. Quem fez isso deve ser completamente louco, murmurou ele, com um olhar sombrio. Levantando os olhos novamente, ele perguntou: você já isolou o local e chamou a perícia? Park respondeu rapidamente: você deveria ver isso primeiro. Ver o quê? Perguntou o inspetor, com a expressão tensa. Park fez um gesto em direção ao monitor no quarto de Ansu. É a tela dele. Os olhos do inspetor se arregalaram imediatamente. Espera, Park. Como isso está ligado? Eu não plugei nada. Park simplesmente respondeu: já estava assim quando chegamos. No monitor, uma mensagem foi exibida. Você completou sua cerimônia de amadurecimento. Um novo item foi equipado. O nível do item aumentará. O rosto do inspetor ficou pálido imediatamente. O suor apareceu em sua testa enquanto ele gaguejava. O quê? Que diabos é isso? Park acrescentou: eu dei uma olhada nisso. Aparentemente, já houve outros casos como esse, aparecendo ao redor do mundo. Nesse momento, a mente de Bjorn Jandel girava com lembranças. Lembranças do dia em que foi arrastado para aquele outro mundo. Durante 5 longos meses, ele fez coisas indescritíveis apenas para sobreviver. E agora, pouco a pouco, as sensações de sua antiga vida estavam começando a voltar. Ele se lembrava de ser nada mais do que um simples trabalhador de escritório. Sentado em frente a um computador, ele começou a digitar sua senha instintivamente. Naquele momento, isso era tudo que ele conseguia lembrar com clareza. E agora ele finalmente percebeu por que havia aquele postscript esperando na tela. A mensagem exibida no monitor mudou. Por favor, digite a senha. Rei de Rapidonia. Droga. Ele praguejou baixinho enquanto seus dedos voavam rapidamente pelo teclado. Então, de repente, ele se levantou e olhou para suas próprias mãos. Uma expressão pálida tomou conta de seu rosto, com medo claro nos olhos. Espera, isso é realmente meu corpo, murmurou ele, incrédulo. Olhando ao redor da sala, ele começou a reconhecer lentamente tudo ao seu redor. Este era seu quarto. Cada detalhe estava perfeitamente alinhado com sua memória. Tudo parecia real demais. E então, ele percebeu de uma vez. Espera, se isso realmente é meu quarto. Ele correu até a geladeira, abriu-a, e lá estava. Está aqui, ele gritou, radiante. Está realmente aqui. Por algum motivo, a geladeira inteira estava cheia até a borda com latas de Coca-Cola. Sem pausar por um segundo, ele abriu uma lata. O gás saiu com um chiado enquanto ele dava um longo gole ansioso. Mas quase imediatamente, sua expressão se contorceu de decepção. Droga, não tem gosto. Mesmo aquele ardor forte na garganta sumiu.
Era como se ele estivesse bebendo nada além de água completamente sem sabor. De repente, houve uma batida na porta. Uma voz calma soou um segundo depois. Posso entrar? Bjorn Jandel descansou o queixo na mão e pensou profundamente. Então este lugar foi criado a partir da memória que mais me conforta. E por que minhas defesas mentais são tão fortes? Tudo que ela pode ver aqui são névoa e neblina. Ele estava tentando voltar ao seu antigo estado mental enlouquecido. E a senha que digitei agora era apenas uma isca. A verdadeira senha deve ser algo que apenas ela possa verificar diretamente. Uma mulher loira e bonita entrou e deu uma pequena aceno com a cabeça. Isso mesmo. Afinal, nenhum ser comum neste mundo poderia recriar tão perfeitamente as roupas e o cenário da Terra. Bjorn Jandel perguntou com um olhar confuso no rosto. E quanto à campainha mais cedo? Por que você se deu ao trabalho de tocá-la? Você poderia simplesmente ter aparecido dentro. A Rainha das Almas respondeu com um charme inocente. Talvez você seja o único que pensa assim. Eu só vim te chamar, só isso. Agora, de frente para ela, Bjorn Jandel olhou fixamente. Pensando bem, ele pensou, este quarto parece exatamente com o que minha ex-namorada decorou. Ela disse que iria redecorá-lo com base no que ela lembrava. Mas como essa mulher poderia ter verificado uma memória assim? Ele estreitou os olhos e silenciosamente chegou a uma conclusão. O sistema deve tê-lo recriado. Deixando esse pensamento de lado, ele a tranquilizou com calma e confiança. Não se preocupe. De agora em diante, eu serei um membro oficial. Ela sorriu brilhantemente com suas palavras, enquanto Bjorn Jandel continuava pensando. Deve haver outras maneiras de aprender mais sobre este sistema, mesmo que seja óbvio que ela não vai me contar diretamente. Em um tom alegre, ela disse, hoje em dia, desenvolvemos vários métodos para alcançar as pessoas e extrair suas almas para espaços como este. Mas não se preocupe, nada de ruim vai acontecer com você. Suas palavras o deixaram visivelmente surpreso. Espera, ela está dizendo que há muita gente aqui? Bjorn Jandel se sentou à mesa, e ela começou a explicar pacientemente como usar a interface da comunidade. Funcionava muito como um quadro de mensagens, com diferentes categorias e salas de bate-papo. Ela o guiou por tudo com uma voz suave e cuidadosa. Agora tudo o que você precisa fazer é criar um apelido. De repente, Bjorn Jandel hesitou. Mas alguém já havia pegado o apelido que ele usava em Stone Eve. A tela exibia claramente que o nome de usuário já estava em uso. A Rainha das Almas piscou surpresa. Parece que alguém já pegou antes de você. Bjorn Jandel franziu a testa, cético. Sério? Por que alguém tomaria isso? Então tente. Mudar apenas uma letra, ela sugeriu docemente, e então perguntou, você é fã dessa pessoa? Por um momento, a mente dele ficou completamente em branco. Que diabos ela está falando? Sem dizer mais nada, ela se virou e fez um aceno leve de despedida. Bem, se isso resolve tudo, vou indo agora. Se precisar de algo, é só chamar apoio. Enquanto a observava partir, Bjorn Jandel sentiu uma leve e persistente incerteza se instalar em seu peito. Ah, ok, ele murmurou baixo. Lá no fundo, um pensamento tranquilo surgiu em sua mente. Isso é realmente o fim do tutorial. Depois que ela desapareceu de vista, Bjorn Jandel imediatamente se ou na explora. O do local. Adaptar-se a isso o parecia ser especialmente difícil. Para se familiarizar com o funcionamento de tudo, ele abriu uma sala de chat aleatória sem muita hesita. No momento em que entrou, seu corpo foi subitamente transportado para lá em um flash. As pessoas que já estavam dentro reagiram imediatamente, surpresas com sua aparição. Repentina. Um novo membro, um deles exclamou. Bem-vindo! Um homem de aparência alegre deu um passo à frente com um sorriso fácil e estendeu a Windair? A ele. Eu sou Dartmund, o dono desta sala. De onde você é? Tudo estava se desenrolando
O rapidamente que Bjorn Jandel se sentiu ligeiramente sobrecarregado enquanto pegava a M, o estendida. Ah, da Coreia do Sul. O sorriso de Dartmouth se alargou calorosamente. Prazer em conhecê-lo. Sim, a sala está um pouco apertada agora. Ainda N, o conseguimos pontos de contribui, o suficientes para redecorá-la. Você se importaria de tornar seu apelido público e fazer uma breve apresenta, o para todos? Bjorn Jandel piscou com o pedido inesperado. Tornar meu apelido público. Ele olhou instintivamente para cima. Será que ele está falando daquela coisa flutuando acima da minha cabe? Ah! Percebendo a confuso em seu rosto, Dartmouth deu um sorriso compreensivo e explicou calmamente. Primeira vez entrando em uma sala de chat, né? As pessoas vêm aqui para compartilhar trocar conhecimento e conversar umas com as outras. Ao ouvir essa explica? Oh, Bjorn Jandel deu um leve aceno. É para isso que as salas de chat servem. No momento em que essa compreens, o se encaixou, um apelido apareceu de repente acima de sua cabe, pairando de maneira que todos na sala pudessem vê-lo claramente. Por um breve segundo, o grupo ao redor dele ficou completamente imóvel. Quase todos ao mesmo tempo, a sala explodiu em ruídos e vozes excitadas. Espera! Elfnuna, um deles gritou. Impossível! É a pessoa que escreveu o guia de o de status. Outra voz entrou logo depois. Sim, é o desenvolvedor da empresa de jogos. Bjorn Jandel ficou ali, totalmente atordoado, com seus pensamentos dispersos. O que diabos eles o falando? O grupo só ficou mais animado a cada segundo que passava. Os olhos de Dartmouth se arregalaram de surpresa. Espera, o escritor do guia era coreano o tempo todo. Eu sabia, alguém exclamou. Desculpa, mas isso é mesmo verdade? Você é realmente essa pessoa? À medida que a sala mergulhava ainda mais no caos, Dartmouth apressadamente levantou a voz tentando acalmar a todos. Ok, pessoal, acalmem-se primeiro. A muda, a repentina em sua atitude completamente desequilibrou Bjorn Jandel e o deixou atordoado. Eu preciso me manter calmo, ele pensou. Em primeiro lugar, o apelido de que o falando Telfnuna é definitivamente o que estou usando. Há cerca de 3 anos, publiquei um guia sobre status de personagens porque queria que outros jogadores entendessem melhor o sistema. Aquele post mal alcan, ou sem visualiza. Por que o reagindo como se fosse algum artefato lendário do passado distante. Ele de repente se lembrou de algo que a rainha espiritual tinha lhe dito uma vez, palavras que agora ecoavam em sua mente com clareza. Espera, aquela guia feminina mais cedo o disse que era F? Dessa pessoa também? Será mesmo possível que eu tenha me tornado famoso sem perceber? Mas, o importa qual fosse a raiz, ele sabia que precisava controlar a situa. Antes que ela se descontrolasse ainda mais. Ando um sorriso no rosto, ele falou através da algazarra. Houve um mal-entendido. Eu sou apenas um F? Dessa pessoa. Mesmo enquanto dizia isso, sua mente já estava correndo, cuidadosamente pesando os riscos. Se eu me destacar demais aqui, isso será perigoso. Melhor desviar a Atem? O deles agora é evitar me tornar o centro disso tudo. Ele apontou sutilmente para o nome flutuando acima de sua cabe, aí acrescentou, olhem mais de perto. Eu sou Elfnana, o Elfnuna. No momento em que ouviram isso, o grupo imediatamente se aquietou e se inclinou para olhar o nome mais de perto. Agora que você menciona, a pronúncia realmente é um pouco diferente. Assim que perceberam o erro, o grupo caiu em um silêncio constrangedor. A empolga? O desapareceu da sala, substituída por uma onda pesada de desce? Droga, eu me empolguei quando você disse que era coreano, alguém murmurou amargamente. A atmosfera azedou quase instantaneamente. Percebendo a muda, Dartmouth rapidamente tentou suavizar as coisas e levantar o astral. Acontece.
Se confundem as coisas o tempo todo. Vendo que suas palavras estavam tendo algum efeito, Bjorn Jandel exalou suavemente de alívio. As a Deus, finalmente está come, ando a se acalmar. Assim que a sala se acalmou um pouco, ele se afastou para um canto e murmurou baixinho, puxa, eles estavam muito intensos. Mesmo assim, com o perigo passando, o conseguiu evitar um pequeno estalo de desse? Minha primeira ímpris, já foi arruinada. Eles já o frios comigo agora. Devo simplesmente sair? Nesse momento, de mais longe na sala, um jovem se aproximou e chamou, Elfnana, há quanto tempo você está aqui? Surpreso com a pergunta repentina, Bjorn Jandel ainda estava preso em seus próprios pensamentos por um momento. Mas sair abruptamente agora só faria ele parecer suspeito. Mantendo seu tom o mais firme e composto possível, ele respondeu, eu estou aqui há cerca de 1 ano. O jovem, Pincui, deu um pequeno aceno. Você recebeu o convite bem tarde, né? O comentário o pegou completamente de surpresa. O que ele quer dizer com isso? Pincui soltou uma risada curta e casual. A maioria das pessoas recebe o convite logo depois de manifestar o espírito maligno. Na verdade, é bem incomum ser convidado tarde. Ao ouvir isso, Bjorn Jandel franziu a testa e mergulhou em pensamentos. Dizer que estou aqui há 1 ano pode ter sido arriscado. Esse tipo de resposta me faz me destacar demais. Pincui sorriu de lado e continuou. Você entrou um pouco tarde, né? Mas mesmo assim, se você está aqui há 1 ano, na Terra já se passaram cerca de 70 dias, certo? Você deve saber muito sobre o que está acontecendo lá agora. Bjorn Jandel congelou em silêncio estupefato. 70 dias na Terra? Sim, Pincui confirmou sem hesitar. O tempo passa de forma diferente aqui. 1 mês na Terra equivale a 5 meses neste lugar. A propor, é de 1 para 5. No momento em que a verdade foi absorvida, o rosto de Bjorn Jandel empalideceu. Se eu passei 5 meses aqui, já se passou 1 mês inteiro na Terra. O tempo realmente flui de forma diferente aqui. Já me deram como desaparecido? Eles continuaram conversando por um tempo depois disso, e através da conversa ele conseguiu aprender muito mais com Pincui. Em um ponto, ele perguntou em voz baixa, há alguma maneira de voltar para a Terra? Pincui fez um aceno pensativo. Eu ouvi todo tipo de teoria, mas nada definitivo. Justo como eu esperava, pensou Bjorn Jandel com seriedade. Ele fez outra pergunta. Quem foi o primeiro jogador a entrar neste lugar? Pincui deu de ombros levemente antes de responder, ninguém sabe ao certo. Mas, supostamente, alguém está aqui há 20 anos. Foi mais ou menos quando essa comunidade foi criada. Entendo, ele murmurou em voz baixa, sua voz carregada de pensamentos. Percebendo o tom distante e contido de sua resposta, Pincui tentou animar o ambiente. É uma boa coisa, no entanto? Isso significa que há veteranos aqui que podem nos guiar. Com os cruzados, Bjorn Jandel respondeu, sim, mas por dentro, as palavras deixaram uma dor aguda. Honestamente, estou um pouco abalado. Eu costumava me orgulhar de ser um veterano, mas neste lugar existem inúmeras pessoas com muito mais experiência do que eu. Todos chegaram ao porte, do abismo antes de mim. Agora os especialistas experientes. Eles podem parecer humanos como eu, mas seu conhecimento, habilidade e compreensão, em um nível completamente diferente. A realiza? O deixou profundamente perturbado. Pincui de repente perguntou, Elfnana, qual modo você usou para concluir a vez, o original do jogo? Surpreso com a pergunta abrupta, Bjorn Jandel se virou para olhá-lo. Qual modo? Vendo-a confuso, em seu rosto, Pincui sorriu e continuou. Você, jogou a vez, o original do jogo, é? Quero dizer, a vez, o remasterizada. Qual modo de dificuldade você usou para completá-la?
Essas palavras imediatamente deixaram Bjorn e Jandel em silêncio, sem saber como responder. Eu honestamente, N, tenho ideia do que ele está falando. Percebendo a confus, o Pinkui estalou os dedos e riu. Ah, certo. Na Coreia, acho que chamaram de modo Shea. Sabe, aquele arquivo do jogo original que permitia personalizar toda a experiência, incluindo coisas como taxas de drop. Ele foi carregado no Stone Haven há 5 anos atrás. Sem querer me gabar, mas eu terminei o jogo no modo inferno usando essa versão. Bem, com alguns ajustes. Bjorn Jandel ficou completamente parado, olhando para Pinkui em descrem. Ah! Espera, quantas pessoas realmente completaram esse jogo insano? E naquele instante, a pergunta que o atormentava por tanto tempo finalmente come, ou a fazer sentido. Entem, com as taxas de drop e a XP aumentadas para 100 vezes, e o verdadeiro nível máximo sendo 30, eu realmente pensei que fosse apenas 11 o tempo todo. Espera. Se o nível 30 é realmente possível, isso significa que os jogadores podem equipar até 30 essências. Eles podem abrir fissuras sempre que quiserem, subir de nível infinitamente e farmar montanhas de itens com as taxas de drop aumentadas. Deve haver um número absurdo de itens raros circulando por causa disso. Seu corpo inteiro tremeu ao pensar nisso. O peso dessa revela? O pressionava o forte que era quase sufocante. Pinkui levantou uma sobrancelha e perguntou, Enten, Elfnana, quantas vezes você reiniciou o jogo com drops e a XP aumentados? Bjorn Jandel hesitou por um breve momento. Enten, finalmente respondeu, 50. Pinkui piscou, visivelmente surpreso. Isso na verdade N, é nada mal 50 reinicializa, S definitivamente N, S, fáceis. Sabe, o cara que criou este mundo só conseguiu terminar o jogo com as configura, S de 15 vezes. A maioria dos jogadores costuma escolher entre 60 a 80 vezes, Enten, honestamente, você ainda é melhor que muitos deles. O comentário fez o rosto de Bjorn Jandel corar de raiva, N, de orgulho, mas de frustra? O fervente. Impressionante, hein? Em outro lugar, um professor ajustou silenciosamente seus óculos. A propósito, a polícia já pegou o computador. Seu assistente fez um aceno respeitoso. Sim, senhor. Eu apaguei todos os rastros digitais, Enten, N, haverá relatórios, artigos ou registros online sobre ele. O professor calmamente colocou os óculos de volta. E quanto ao outro? Eu investiguei tudo, respondeu o assistente. Registros de nascimento, ocupa, histórico pessoal nada se destacou como incomum. Enten, ele acrescentou após uma breve pausa, exceto por este jogo. O professor direcionou seu olhar para a tela à sua frente, onde a interface do jogo piscava levemente na luz fraca. Ele é tanto talentoso quanto sortudo se conseguiu concluir o legado de Argarfizel usando esse chamado produto fracassado. O jogo reproduz o mundo original perfeitamente, respondeu o assistente. E a ver, o original era muito mais difícil do que qualquer remasteriza, o que veio depois. As pessoas consideravam impossível de vencer, e foi retirada de circula, há 5 anos. O professor franziu ligeiramente a testa, uma ruga se formando entre suas sobrancelhas. E ainda assim, alguém conseguiu vencê-lo. Se isso for verdade, Enten, foi realmente um fracasso afinal. Uma clara faísca de curiosidade acendeu em seus olhos, aguda e inconfundível. Agora eu estou genuinamente interessado. Lian Sou, a única pessoa que conseguiu vencer o que todos acreditavam ser impossível, até onde ele pode realmente ir, eu me pergunto. Lian Sou tocou levemente no teclado, perdido em pensamentos profundos. Sua conversa com Pinkui havia se revelado muito mais informativa do que ele jamais esperava. Como ele deveria até descrever isso? Sua mente voltou para aquela noite enquanto ele revivia a troca em detalhes. Apenas uma fatia de pizza foi suficiente para fazer alguém prometer que resolveria tudo. Elfnuna, tem algo que você queira comer? Ele perguntou. Claro, o outro homem respondeu sem hesitar. Coca e sopa de algas.
Sopa de algas, ele ecoou, incrédulo. O homem olhou fixamente para Lian Sou, e Lian Sou continuou, é a comida mais eficaz que já experimentei. Lian Sou soltou um suspiro de alívio. Mesmo uma conversa estranha, mas sincera, como aquela, foi suficiente para aliviar a press, o mental que pesava sobre ele neste lugar. Ele olhou para o horário exibido em seu computador. Já passava um pouco das 7. Se ele lembrasse corretamente, Pincui havia mencionado que esse ESPA o fecharia automaticamente após um tempo fixo. Originalmente, ava com 12 horas, e agora restavam apenas 7. Ele abriu novamente a interface do sistema. Certo, Enten, vamos ar investigando essa fratura no ESPA, O menu do jogo surgiu diante de seus olhos, e uma OP? Após a outra apareceu claramente na tela. Havia até um mercado de trocas onde informa? ES itens estavam sendo vendidos por GP. Uma janela de notifica? Apareceu diante dele. Menos 20 GP para acesso básico. 100 a 5.000 GP para rascunhos de J e Constru? ES de personagens de alto nível. 7.000 GP para informa? ES sobre o evento especial relacionado ao quarto andar da Torre do Céu. 2.800 GP para desbloquear a habilidade do Sr. Drag, o de Lian Sou se moveu rapidamente com Decis, enquanto ele classificava toda a lista em ordem decrescente por Outra notifica? Apareceu imediatamente em seguida. 70.000 GP por informa? ES sobre como matar o senhor do primeiro andar. 69.000 GP pela localiza? O de alguém que conhecia os segredos escondidos dentro da Ilha Osso no sexto andar. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Sem dúvida, esse era o método mais eficiente e brutalmente eficaz de reunir informa? ES. Primeiro andar, senhor, ele murmurou para si mesmo. Imediatamente, o sistema enviou uma nova mensagem para ele. Pedido de chat privado enviado para Takatron. Transa? Bem-sucedida. GP atual, 7.000. Lian Sou murmurou novamente, Ilha Osso. O fragmento escondido no sexto andar. Outra mensagem seguiu logo atrás da primeira. Pedido de chat privado enviado para Bru 78. Transa? Bem-sucedida. GP atual, 139.000. Ele soltou uma risada fria e silenciosa. Há nada neste jogo que o vá desenterrar e revelar, importa o profundamente esteja enterrado. De repente, um novo nome apareceu na tela. Pedido de chat privado de Elvanalov. Lian Sou levantou o olhar na mesma hora. No momento em que ele postou a quantidade de GP que tinha ganhado, corretores de informação começaram a cercá-lo como predadores atraídos por sangue fresco. Elfnonalov estava sentado em uma pequena sala decorada em estilo clássico, com os dedos entrelaçados de leve e um sorriso caloroso no rosto. Você quer saber sobre Chernel Peran, um mago da Tutin School? Lian Sou observou em silêncio. Na última conversa entre eles, o homem não perguntou nenhuma vez se os rumores sobre a fratura espacial eram verdadeiros. Só isso já mostrava que ele era do tipo que nunca confundia boato com fato. Ele caminhou devagar até o homem e respondeu, para ser mais exato, eu quero saber o que ele anda fazendo ultimamente. Lian Sou fez uma breve pausa antes de acrescentar, mas se eu perguntar direto sobre Chernel Peran, o cara suspeito de estar por trás desses rumores, Elfnonalov deu um sorriso fraco, como se já soubesse de tudo. Você está perguntando sobre o rumor da fratura espacial, não é? Lian Sou pensou, se isso der certo, talvez eu finalmente consiga encontrar alguém que realmente saiba a verdade. Ele sustentou o olhar do homem e perguntou sem rodeios, esse rumor é verdadeiro? O homem respondeu com uma voz calma e firme. Ele realmente mencionou algo sobre uma fratura espacial, sim. Mas não é algo que vá realmente acontecer. Lian Sou apertou mais a conversa. Você tem prova? O homem soltou uma risada cheia de vontade. Bom, o problema é que isso envolve algumas pessoas de altíssimo escalão, além de interesses políticos.
Então eu adiciono mais 20.000 GP, Lian Sou cortou na hora. O homem assentiu sem hesitar. Se você quer tanto saber, então tudo bem. Ele apontou para um modelo que mostrava várias estruturas espaciais. A Turing School é especializada em pesquisa de labirintos, principalmente magia espacial. Isso faz sentido, certo? O líder deles queria realizar um experimento. Um experimento? Lian Sou perguntou. O homem sorriu de novo, mas dessa vez com mais cautela. Não posso revelar muita coisa, mas não é algo perigoso. Eles só precisavam que menos aventureiros entrassem no labirinto por um certo período. Lian Sou se lembrou imediatamente da conversa entre dois fazendeiros que tinha ouvido numa taverna. Então a Turing School espalhou o rumor pela cidade de propósito. Se as pessoas ouvissem que o labirinto poderia se romper, só o medo já bastaria para mantê-las longe. Ele soltou um leve suspiro e perguntou, tá mesmo tudo bem você me contar isso? Elfnonalov bufou de leve. Não é como se eu estivesse expondo algo perigoso. Eu te vendi informação por GP, só isso. Além disso, nada disso tem a ver comigo pessoalmente. A família real vai intervir em breve e suprimir o rumor de qualquer forma. Lian Sou imaginou guardas armados andando pelas ruas, acalmando cidadãos assustados à força ou pela autoridade. A família real, ele perguntou. Eles não têm escolha, explicou o homem. Se menos aventureiros entrarem no labirinto, então menos Mana Stone serão coletadas. Eles não podem deixar isso acontecer. Bjorn Jandel fez um leve aceno com a cabeça. Faz sentido. Certo, então. A transação está concluída. Vou enviar os 20.000 GP extras, como prometi. O homem de repente caiu na gargalhada. Esquece isso. Já fui mesquinho demais com um fã como você. Lian Sou ficou encarando ele em choque silencioso. Só essa quantia já vale 400.000 Mana Stones. Ele observou com mais atenção a expressão clara e despreocupada do homem. Ainda assim, uma coisa tinha ficado completamente óbvia. Esse homem tinha influência real nesse mundo, tanta influência que ele nem piscava diante de um custo tão absurdo. Em outras palavras, esse homem já conhecia cada canto escondido das informações que Lian Sou tinha passado dias tentando desesperadamente descobrir. Mais uma vez, Lian Sou se viu de volta ao ponto de partida, não sendo diferente de um novato. Não importava quantas vezes outras pessoas já tivessem zerado o jogo, isso não tinha nada a ver com ele agora. Esse já não era mais um mundo simples e familiar que ele achava que entendia. Era cruel, duro e completamente impiedoso. Nesse lugar, só os fortes conseguiam sobreviver, enquanto os fracos eram naturalmente filtrados e descartados. Um título como Little Vulcan não significava absolutamente nada aqui. No fim das contas, ele ainda não passava de um recém-chegado. Quanto mais ele avançava, mais claramente percebia o quão longo e brutal o caminho à frente realmente era. E ainda assim, por que mesmo assim um sorriso continuava surgindo no rosto dele? Ele soltou um sorriso debochado. Que interessante. O homem que pagou uma boa grana só para aprender como matar o chefe do primeiro andar. A mulher obcecada em cavar informações sobre Bon Island. E agora esse homem sentado bem na minha frente. Eles levaram anos para chegar nesse ponto. Mas eu? Acho que vou chegar lá muito antes deles. A tela do jogo de repente brilhou com uma nova notificação. Ritual de passagem concluído. Novo equipamento foi equipado. Seu personagem ativou uma armadilha de Goblin. Você entrou na Goblin Forest, Floor 2. Em um escritório silencioso bem distante dali, o professor estava sentado atrás da mesa com os dedos entrelaçados. Ele perguntou à assistente num tom calmo e controlado, quantas pessoas chegaram ao Floor 2 logo na primeira tentativa. Depois de uma breve pausa, ela respondeu, até onde eu sei, 117 pessoas. Ele continuou na mesma hora. Alguma delas já passou por uma situação tão desastrosa quanto essa? Ela balançou a cabeça devagar. Nenhuma, senhor. Ele voltou a olhar para o perfil de Bjorn Jandel. Os atributos dele estão além do acreditável.
Até jogadores veteranos teriam dificuldade para se comparar. E ele conseguiu tudo isso em apenas 2 meses. Apertando a pilha de documentos contra o peito, ela murmurou, talvez tenha sido só sorte. Ele rejeitou a ideia imediatamente. Se só sorte bastasse, então a essa altura já teríamos visto pelo menos outro caso remotamente parecido. Mas isso é uma anomalia. A voz dele ficou mais pesada enquanto falava. Não existem dados adequados para comparar com isso. É um verdadeiro ponto fora da curva estatístico. Normalmente, quando o tamanho da amostra fica grande o bastante, a sorte perde a importância. Mas sempre existem exceções. Em outro lugar, um velho mago de aparência endurecida se virou e perguntou a Dra, qual é a distância do lugar onde você encontrou aquele maluco até aqui? Dra, visivelmente abalada, respondeu, se não pegar nenhum atalho, talvez uns 15 quilômetros. Os olhos do mago se arregalaram. O quê? Ele rastejou tudo isso pelo dungeon sozinho, no breu total. O velho mago parecia realmente abalado. Isso é monstruoso. Pela primeira vez, algo que antes era considerado impossível acabou se tornando possível. O corpo enorme de Bjorn Jandel de repente se contraiu. A expressão dele escureceu na mesma hora. O corpo inteiro estalava sob uma tensão violenta, enquanto carne e osso reagiam sob uma pressão insuportável. Aviso. Vida criticamente baixa. Contagem regressiva iniciada. Em outras palavras, o zero agora tinha se tornado 1. Lian Sou moveu o mouse com uma precisão suave e prática. Outra mensagem do sistema apareceu. Velocidade de desenvolvimento normal. Velocidade de desenvolvimento normal. O administrador agora está monitorando este personagem. O professor se inclinou sobre a mesa, com as sobrancelhas franzidas em pensamento. Eu me lembro bem daquele momento, ele disse. Foi quando todo mundo chamou esse projeto de fracasso. Uma voz grave ecoou de volta na memória. Eu simplesmente tomei a decisão mais lógica. Mesmo que apenas uma única pessoa complete o objetivo, o projeto ainda pode ser chamado de sucesso. Eu acredito que essa escolha continua sendo viável. O rosto de Lian Sou se fechou na hora. Então, voltou. Ele virou os olhos para o relógio na parede, exatamente como tinha previsto. 1 hora lá dentro equivale a 1 segundo aqui fora. Mas ainda preciso tomar cuidado. Isso significa que vou ficar completamente indefeso por até 12 segundos. Mesmo assim, isso é muito mais eficaz do que eu esperava no começo. Uma ferramenta perfeita para coletar informações. Ainda bem que consegui acesso a isso cedo. Ele esticou o corpo rígido. Já estou acordado há 12 horas. Estou começando a sentir o peso disso. Amanhã eu devia dormir um pouco. Ainda preciso visitar a propriedade do Barão Marton. Na tarde seguinte, em Carnon, Capital City, District 1, ele chegou usando uma armadura pesada e um capacete completo. Se tudo isso é por causa do rumor da fratura espacial, então que diabos está prestes a acontecer aqui? Ele murmurou para si mesmo enquanto tentava se mover o mais rápido possível em direção à Avenue Auction House. Minhas pernas, droga. Eu sabia que essa roupa não seria adequada para um banquete formal cheio de pompa. De repente, uma voz afiada gritou, pare aí. Um mordomo idoso montado a cavalo se aproximou dele. O que foi que eu te disse antes? Você está liderando o desfile. Precisa se portar com a dignidade da Casa Marton. Olhe para frente. Endireite a postura. Bjorn Jandel soltou um suspiro frustrado. Quem foi o desgraçado que achou uma boa ideia dar um trabalho desses para um maluco como eu? O velho resmungou, irritado. Só não faça nada que envergonhe o barão, seu bruto sem modos. Bjorn Jandel mediu em silêncio o caminho à frente com os olhos. Uns 6 quilômetros até a propriedade do conde, onde o banquete está sendo realizado. O mordomo tornou a latir com ele. Você está ouvindo pelo menos uma palavra do que eu estou dizendo? Bjorn Jandel cutucou o ouvido com descaso e respondeu. Hã? Fala de novo, velho. Eu não entendi direito. Já era verão.
Dentro do salão de banquetes do conde, Barão Marton o recebeu com um sorriso largo e satisfeito. Nunca na minha vida chamei tanta atenção só por entrar num lugar. Quando tudo isso acabar, eu vou recompensar você direito por tudo que fez por mim. Bjorn Jandel respondeu com uma educação ensaiada. O senhor me lisonjeia, barão. Se está satisfeito, então isso por si só já me basta. O barão deu um tapinha amigável nele antes de se afastar. Muito bem, vou cumprimentar o conde. Fique à vontade e aproveite o banquete. Bjorn Jandel piscou, incrédulo. Espera, o quê? Deixado completamente sozinho no meio da grande festa agitada, ele ficou ali duro e sem jeito. Os convidados cochichavam ao passar. Será que tudo bem deixar ele sozinho? Pai, você pode comprar aquele ali para mim? Olha esses chifres. Ele dá medo. Ele parece um demônio de verdade, tipo parceira das lendas antigas. Só mais uma fera selvagem colocada em exibição. Bjorn Jandel soltou um suspiro cansado. Eu já imaginava que isso ia acontecer. Então Caron se aproximou por trás. Dia difícil, hein? Marchando até aqui vestido desse jeito. Quero sentar e descansar um pouco antes do barão voltar. Bjorn Jandel concordou quase na hora. Parece bom. Mas no fundo outro pensamento surgiu. Quem é esse cara? Por que ele parece absurdamente radiante? Ele se sentou na cadeira comprida ao lado de Caron e decidiu começar a conversa primeiro. Você não se sente desconfortável ficando perto de gente assim? Caron esticou um braço casualmente enquanto respondia, você não vai receber uma recepção calorosa aqui. Eu também já fui um explorador. Bjorn Jandel observou em silêncio, avaliando tudo com cuidado. Ele pensou, eu sabia, esse homem tem alguma coisa diferente. Então se apresentou sem pressa. Eu sou Bjorn, filho de Jandel. Qual é o seu nome? Calmo e sem se abalar, Cal respondeu, eu sou Cal Aramore. Uma onda silenciosa de alívio passou pelo peito de Bjorn. Desde o começo, ele sentia que Cal era um cara decente. Talvez fosse porque Cal também já tinha vivido como explorador. Diferente da maioria dos cavaleiros, ele não carregava aquela arrogância rígida e sufocante. Cal soltou uma risada leve. Parece que você passou por bastante coisa. Bjorn abaixou o capacete enorme e xingou baixinho. Aquele mordomo bem que podia aprender umas coisas com esse homem. Foi aí que uma voz irritada cortou o ar com força. O que você pensa que está fazendo? O velho mordomo estava ali, com os braços cruzados com força e o rosto duro de irritação. Eu já falei, você não tem permissão para sentar. Cal interveio na mesma hora, com um tom calmo e controlado. Agora, espere um instante. Bjorn respondeu com calma medida. Esse amigo aqui é meu convidado. O mordomo hesitou por um segundo, depois franziu a testa e respondeu, e daí? O que tem isso? Ele se inclinou até o ouvido de Bjorn e sibilou bem baixo, você já descansou bastante. Levante. O que as pessoas vão dizer se virem um louco sentado aí desse jeito? Bjorn lançou um olhar de lado para ele. Ei, eu tô sentado porque estou cansado. Só isso. Tá bom, tá bom. Mas o mordomo continuou implicando, apontando de forma insistente enquanto falava. Não, as pessoas vão achar que você é fraco. Então levante. Não importa o que você seja por dentro, pelo menos hoje, haja como um guerreiro de aço. Bjorn cerrou a mandíbula, com a expressão ficando cada vez mais pesada de frustração. Se não fosse por aquele 1 milhão de Spirit Stones. Então ele balançou a cabeça com força e se obrigou a seguir em frente. Tá certo. 1 milhão de Spirit Stones. É só aguentar o dia de hoje. Suporta isso. Ele colocou o capacete de volta, e uma determinação feroz começou a arder dentro dele. Eu sou o guerreiro de aço, o selvagem que cospe na civilização, o berserker indomável da natureza. Sem qualquer aviso, ele soltou um rugido tão poderoso que o mordomo tropeçou para trás, chocado.
Na mesma hora, todo mundo por perto virou a cabeça para ele, atraído pela força absurda daquela explosão. O mordomo rangeu os dentes, sem acreditar. Oh, que! Bjorn abriu um sorriso largo e feroz e berrou. Agora vocês estão vendo quão poderoso eu realmente sou. Ele agarrou uma costela enorme com as duas mãos e avançou nela como uma fera faminta, devorando tudo com selvageria. O queixo do mordomo caiu sem reação. Que tipo de loucura é essa? Ao redor deles, a multidão explodiu em aplausos, gargalhadas e gritos animados. Olha só ele! Isso sim é um berserker de verdade, alguém gritou. Ele nem consegue se segurar. Até os ossos dele devem estar estalando com essa força. Incrível! O mordomo soltou uma risadinha satisfeita, finalmente contente com o espetáculo. Isso é exatamente o que eu queria. Bjorn bateu a mão pesada no ombro do mordomo e lançou para ele um olhar cheio de intenção assassina. Mordomo, eu realmente quero esmagar a sua cabeça. Um suor frio cobriu o rosto do mordomo enquanto ele gaguejava. Oh, que! Não diga esse tipo de coisa nem brincando. Bjorn rangeu os dentes e encarou ele sem desviar. Brincando? Eu pareço estar brincando para você. O velho mordomo começou a tremer inteiro quando a realidade caiu sobre ele. Isso mesmo, eu tinha esquecido. Esse é o homem que causou caos na guilda até enquanto estava preso. Bom, eu tenho alguns assuntos para resolver. Isso, então você pode descansar aqui por um tempo. Eu vou me retirar agora. Bjorn soltou um suspiro longo e cansado. Cal caiu na gargalhada. Foi a primeira vez que eu vi aquele homem fazer uma cara dessas. Aliás, seus dentes estão bem? Bjorn respondeu com naturalidade, sem problema. Meus dentes são fortes. Cal riu de novo, mais baixo dessa vez. É mesmo? Bjorn pensou consigo mesmo, esse banquete está ficando cada vez mais interessante. Depois de passar um tempo se jogando na comida sem nenhuma cerimônia, nobres curiosos começaram a se aproximar um por um, ansiosos para falar com ele. Uma jovem loira foi a primeira a avançar, com as bochechas coradas de vergonha e empolgação. Com licença, posso tocar no seu bíceps? Bjorn deu de ombros, despreocupado. Faz o que quiser. Na mesma hora, as garotas ao redor começaram a cochichar sem fôlego. Meu Deus, é enorme. É realmente enorme. Logo depois, um casal mais velho se aproximou e começou a falar com expressões curiosas e animadas. Diga, você pode gritar de novo como fez antes? Bjorn piscou, confuso. Fazer o quê? Atrás deles, as garotas davam risadinhas e cochichavam entre si. Eu já toquei. A pele dele não era nem de longe tão macia quanto eu imaginei. Bjorn ergueu um braço bem alto no ar e gritou com toda a força dos pulmões, modo cantor berserker. O casal de idosos ficou tão emocionado que os olhos deles brilharam com lágrimas, cheios de sentimento. Ah, isso não faz você voltar no tempo, disseram eles, com a voz tremendo. A nossa juventude, a própria primavera, aquelas folhas verdes brilhantes, cheias de vida e energia. Ainda mais nobres se amontoaram ao redor, gritando animados. Ei, eu também! Canta mais uma vez! Bjorn pensou com amargura, isso aqui está parecendo menos um banquete e mais um trabalho num parque de diversão infantil. Mais afastado, um grupo de cavaleiros se reuniu e começou a zombar de Bjorn em voz baixa. Um cara desses não devia ser chamado de Little Vulcan, devia ser Little Clown. Um deles soltou uma risadinha. Ouvi dizer que esse apelido veio do tamanho do, você sabe. Só estão elogiando ele na frente dele. Parece que o orgulho de um guerreiro berserker agora não passa de uma relíquia do passado. Bjorn lançou um olhar frio e cheio de desprezo para os emblemas de cavaleiro aprendiz presos no peito deles. Só um bando de aprendizes se achando lendas. Desgraçados. Foi então que Barão Martonha apareceu com uma gargalhada alta. Então você está aqui. Desculpe interromper a diversão de todos, mas preciso pegar ele agora. Tem alguém que eu quero apresentar a ele.
Enquanto Bjorn seguia o barão até a câmara interna do banquete, onde os nobres titulados estavam reunidos, ele manteve a expressão firme. Visconde Niel olhou para ele, surpreso, e perguntou, tropeçando nas palavras, quem exatamente é este? Marton respondeu com naturalidade, Visconde, este é Little Vulcan, o explorador que vem chamando a atenção ultimamente. Visconde Niel olhou de novo e disse, já ouvi falar dele. Mas por que ele está acompanhando você? Bjorn respondeu com uma seriedade firme. Quando eu estava em apuros, o barão me ajudou. Em troca, eu vou protegê-lo por um tempo. Ao ouvir isso, Visconde Niel soltou um suspiro admirado. Ouvir palavras tão poderosas de um berserker, realmente invejável. Barão Marton sorriu largamente. Não é nada demais, na verdade. Eu já disse a ele que não precisava ir tão longe, mas ele insiste. Bjorn pensou com amargura, que acordo conveniente, sendo espremido pelos ricos de novo. Mesmo assim, ele declarou em voz alta, um guerreiro nunca esquece a mão que o ajudou. Visconde Niel caiu na gargalhada. Um credo sincero e honrado. Bjorn Jandel, vou me lembrar desse nome. Bjorn soltou um suspiro discreto. Conversas como essa se repetiram várias vezes, à medida que mais nobres vinham cumprimentá-lo. Uma notificação do sistema apareceu diante dos olhos dele. Os pontos de reputação do personagem aumentaram em 10. Ele pensou consigo mesmo, então isso quer dizer, entre todas essas pessoas, menos de 15 são realmente nobres titulados. Mesmo assim, acabei conseguindo causar uma impressão nele sem querer. Talvez eu realmente devesse ter dado mais atenção em aumentar meu status de reputação. Depois de terminar de cumprimentar todo mundo, chegou a vez de ele receber os visitantes que o barão tinha mandado até ele. Foi então que uma voz surgiu atrás dele. Realmente digno do nome Little Vulcan. Um cavaleiro avançou com um sorriso brilhante e bem polido. Que a Evening Star guie o nosso caminho. É um prazer conhecê-lo, Barão Marton. O barão lançou um olhar de lado e disse, então você chegou. O cavaleiro sorriu outra vez e acrescentou, sim. Embora eu não esperasse encontrar você aqui também, Knight Bjorn. Jandel. Bjorn fez um leve aceno. Esse nome realmente me soa familiar. Marton inclinou a cabeça, curioso. Você conhece Pokrovitz? Bjorn parecia honestamente confuso, enquanto o cavaleiro estreitou os olhos com um sorriso no rosto. Tenho a sorte de ter recebido a chance de assumir esse dever. O homem era Pokrovitz, portador da Leatlas Medal, um explorador divino e devoto fiel da Gods of the Stars. Ele também era o capitão da unidade da Third Order. Alguém por perto o elogiou calorosamente e pediu para ele não ser tão modesto. Diziam os rumores que ele era um aventureiro de nível 8. Bjorn, porém, só ficou ainda mais confuso. Por que alguém como ele estaria recolhendo cadáveres no meio da noite? Paul, ainda impecavelmente educado, virou-se para ele e disse, Mr. Jandel, se algum dia você precisar de alguém em quem se apoiar, por favor, não hesite em pedir. Como eu lhe disse antes, eu jamais vou esquecer o que você fez por nós. Barão Marton franziu a testa, confuso. O que exatamente você quer dizer com isso? Paul de repente pareceu perceber que tinha pulado uma explicação importante. Na mesma hora, ele começou a contar a história inteira com entusiasmo, com a voz cheia de orgulho enquanto falava. Os nobres ao redor, curiosos e encantados, aplaudiam e elogiavam a história como se estivessem assistindo a uma apresentação no palco. Sylvania achou o jovem extremamente intrigante. Até os olhos do barão tinham começado a brilhar, como os de um admirador empolgado olhando de perto para o próprio ídolo. Uma nova mensagem do sistema brilhou diante dele. A reputação do seu personagem aumentou 10 vezes. Meia hora se passou, e então alguém apareceu de repente, cortando o barulho inquieto da reunião como um sinal de que algo novo estava prestes a começar. Meia hora depois, alguém gritou, Cornpil chegou. Bjorn Jandel se virou na mesma hora, enquanto o grito ecoava com força pelo salão e atraía a atenção de todo mundo de uma vez. Com uma expressão meio perdida,
Quase como um cachorrinho sem entender nada sendo puxado pelos outros, Bjorn Jandel foi apressado por Barão Marton para ir com ele. O conde queria conhecê-lo pessoalmente. Bjorn soltou um suspiro silencioso, enquanto uma sensação ruim começava a subir devagar pela espinha. Purdiel recebeu Bjorn Jandel com uma cortesia calorosa. Então é você. Já fazia um bom tempo que eu queria conhecê-lo. Bjorn forçou um sorriso educado em resposta. Aquela atenção deveria ser lisonjeira, mas em vez disso só fazia a desconfiança dentro dele crescer ainda mais. Claro, ele tinha ganhado certa fama recentemente, mas nem de longe o bastante para atrair um nobre desse nível. Até no jogo, encontros assim só aconteciam bem mais tarde. Enquanto os dois ficavam cara a cara, o conde o examinou e disse: "Você é mais alto do que eu imaginei, parece mais um Gran Vulcan do que um Little Vulcan." Bjorn percebeu na hora que aquilo era bajulação bem ensaiada, e isso só deixou o incômodo no peito ainda mais pesado. O conde continuou com um sorriso animado. "Tenho uma proposta interessante." Exatamente naquele instante, a energia de Golden Retriever do Barão Marton voltou com tudo. O torneio dos Cavaleiros Aprendizes. O conde falou cheio de entusiasmo, apertando a mão de Bjorn como se eles já fossem velhos amigos unidos pela confiança. "Gostaria de participar." A expressão de Bjorn escureceu imediatamente. A oferta tinha surgido do nada, e a forma repentina como essa quest apareceu fez todos os alarmes na cabeça dele dispararem. Mesmo assim, ele se lembrou da recompensa que o esperava no fim de tudo, 2 milhões de Spirit Stones, além do raro amuleto Garpa 7,777. Esse amuleto podia ser derretido junto com uma Magic Gem para criar um material totalmente aleatório e novo. Ele só aparecia em fissuras do 5º andar, e até lá a taxa de drop era tão absurdamente baixa que a maioria das pessoas nunca via um na vida inteira. Para Bjorn, ele se parecia com o Frozen Soul Shard em mais de um sentido, um item de baixo nível com um efeito muito além do próprio rank, não tão caro no papel, mas absurdamente raro na prática. A maioria das pessoas tratava aquilo como um item piada inútil. Mas não era só isso. Ligado a ele também existia o Skadi Ice Beast, um evento especial escondido que só era ativado em condições muito específicas. Enquanto pensava nisso, os lábios de Bjorn foram se curvando devagar num sorriso torto. Uma sede de sangue carmesim brilhou no fundo dos olhos dele, queimando com pura determinação. Os nobres mais velhos olharam para ele, confusos, pegos de surpresa por aquela mudança tão repentina e dramática em sua presença. Uma tempestade de pensamentos passou pela mente de Bjorn Jandel num instante, um pressentimento de perigo, um instinto ainda mais afiado de colocar a própria sobrevivência em primeiro lugar, e uma determinação sombria de continuar avançando não importava o que estivesse esperando adiante. "Eu já roubei demais do destino", disse a si mesmo. "Se eu der meia volta e fugir agora só porque o futuro parece incerto, então a única coisa que me espera é a ruína." Ele sorriu de novo e murmurou baixinho: "Eu estaria mentindo se dissesse que não estou com medo. Mas mesmo arrastando esse medo comigo, eu vou continuar andando para frente, e vou sobreviver." Mais tarde, Barão Marton perguntou sem rodeios: "Quão forte você é?" Claramente ele não esperava que Bjorn vencesse, mas se Bjorn perdesse de forma humilhante, isso também mancharia a imagem do próprio barão. Bjorn estreitou os olhos e respondeu sem hesitar: "Eu consigo esmagar o crânio de qualquer um em 10 segundos." Essa única frase tirou toda a cor do rosto do mordomo. Mas Barão Marton ficou visivelmente encantado. "Se você vencer, eu acrescento mais 1 milhão de Spirit Stones por cima." Bjorn ergueu uma sobrancelha, se perguntando por um instante se esse homem era algum tipo de ser divino descendo dos céus só para despejar bênçãos financeiras em cima dele. A recompensa tentadora despertou algo primitivo e ganancioso bem no fundo dele, e em silêncio ele jurou que daria tudo de si nisso.